Olá, estudantes Psi! Hoje nós vamos fazer a conceituação cognitiva do Ayrton Senna. E essa conceituação está baseada na série da Netflix, que eu super recomendo que vocês assistam. A série inicia no dia 1º de maio de 1994. E eu me lembro bem desse dia, me lembro bem daquela época, em que em muitos domingos a gente ouvia essa música. E naquele 1º de maio estava em silêncio. Eu me lembro do silêncio daquele dia e dos dias seguintes. Parecia que o Brasil todo estava em silêncio. E foi interessante poder assistir a série e retomar um pouco dessas lembranças e lembrar de como foi o Senna para as crianças. Me lembro de mim, dos meus amigos, dos meus primos que gostavam muito do Senna, gostavam muito de fazer corrida de carrinho de rolemã e se nomeavam como Ayrton Senna, e lembrar daquele momento. Então, para quem viveu naquela época, né, os anos 80, 90, vale muito a pena assistir a série. E para quem não viveu, poder assistir e conhecer um grande esportista brasileiro. Alguns pontos importantes da história da Ayrton Senna é que ele entendeu a corrida, entendeu a questão do carro, da direção, como uma vocação desde muito cedo. É mostrado ali na série o interesse que ele tem por carros, o interesse que ele tem por direção e o quanto ele vai, ao longo da vida dele, da infância dele, tendo experiências relacionadas à direção. Criou uma crença central de que ele tem habilidade, capacidade para ser piloto. E ao longo da vida dele, ele vai buscando várias oportunidades para exercer essa função. O primeiro episódio da série tem exatamente esse nome, vocação, justamente nessa perspectiva dele se entender como um chamado mesmo, né, para ele. Nessa perspectiva, essa crença vai ser tão forte na vida dele que ele fala algo do tipo, eu anotei aqui, eu, carro, pista, uma coisa só. Então ele se avalia como ele, o carro e a pista como uma coisa só, e estando numa única dimensão, e que ele tem total controle sobre isso. Em muitos momentos ele se vê dessa forma, como sendo uma coisa só. Uma outra crença central importante é que ele se avalia como um campeão. Em muitos momentos ele diz, eu sou campeão. Mesmo quando ele não era campeão, ele se via dessa forma e buscava oportunidades para que isso acontecesse. E isso contribuiu para algumas crenças intermediárias como, eu só piloto para vencer. Se eu quiser ganhar, é vencer ou vencer. Só tenho uma chance de vencer. Eu quero é ser campeão. Se eu correr nas mesmas condições, eu ganho. Então, em muitos momentos, ele expressa isso em pensamentos automáticos, que referem, então, às crenças intermediárias dele, né? Se ele correr nas mesmas condições, ele ganha, ele quer ser campeão. E na série vai mostrando alguns momentos mais complicados da vida dele, em alguns momentos em até que ele se sente e é injustiçado pelo sistema, pela política das corridas. E mesmo nessas questões, desafios, ele se avalia, né? Ele se coloca ali como alguém que vai continuar correndo. E diz coisas do tipo, eu trabalhei minha vida toda para isso. Eu sei que o caminho é mais difícil, mas eu tenho que seguir. Eu consigo, eu posso crescer. Não sou um piloto de teste. E um outro ponto importante, que foi muito fundamental na carreira dele, eram os momentos de chuva. E muitos brasileiros torciam para que chovesse nas corridas porque ele tinha um desempenho melhor. Ele dizia, a chuva coloca os carros no mesmo nível, mas não os pilotos. E ele, né, se avaliando aí como sendo um piloto desde muito cedo. E toda essa determinação, esse pensamento dele contribuiu para que ele se colocasse em situações de aprendizagem,
Então, por exemplo, em alguma situação, ele comenta que ele tem que ir para Inglaterra para fazer a corrida e ele não sabe falar inglês, por exemplo. E o pai dele questiona isso. Ah, mas você não sabe. E aí ele diz, mas é uma oportunidade para eu aprender. Então, esta perspectiva, este pensamento de, bom, eu não tenho essas habilidades, por exemplo, falar inglês, mas eu posso aprender. E em muitos momentos ele se coloca nesse lugar de aprendizagem para chegar no objetivo dele, que é ser piloto de Fórmula 1. E ele não só foi piloto de Fórmula 1, como foi tricampeão mundial na Fórmula 1. Bom, então na série vai mostrando ali vários momentos da vida dele, as relações que ele teve com familiares, com namoradas, com o público, com a equipe da Fórmula 1. Eu acho que é importante ir identificando essas questões. E aqui eu trouxe alguns pontos que eu destaquei, mas há outros pontos, há momentos de questionamentos, há momentos em que ele se avalia, se percebe como mais agressivo e as pessoas também o avaliam dessa forma. Ele começa a se questionar e também a questionar os outros. Tem um momento em que uma repórter coloca algo como ele é um mau exemplo, Senna é um mau exemplo. Anteriormente já tinham colocado o sangue latino ferveu. Então algumas perspectivas culturais que poderiam estar relacionadas a ele, e ele foi se questionando e também questionando as pessoas sobre essas avaliações. Esse é um ponto importante. Nem sempre o meio vai nos perceber do jeito que a gente se percebe. E aí, para isso, a gente pode ouvir, pode ponderar, mas a gente também tem que se posicionar. Bom, essa percepção que você tem é sua percepção, não é a minha percepção, não é a minha avaliação. E fazer esse jogo, né, de reflexão nos ajuda a nos manter no nosso propósito, nos ajuda a nos avaliar de um jeito que seja mais coerente, mais congruente com a gente mesmo, e isso nos traz uma saúde mental, uma paz interior e vai favorecendo que a gente atinja os nossos objetivos. Bom, então esse vídeo foi para falar um pouquinho sobre a conceituação cognitiva do Ayrton Senna. Eu espero que tenha feito sentido para vocês. A gente se vê.